Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? E nós vamos falar um pouco sobre o Império Romano. Roma passou por vários estágios, né? A Roma antiga, ela começou como uma pequena vila, foi ganhando espaço, até que um dia ela teve reis, né? Até que um dia ela se tornou república. O tempo da República Romana passou e surgiu o tempo do Império Romano. O que é o império? Império a maior característica de um império é sua vastidão, sua grandeza. É quando um grande território está sob o domínio de um imperador, né? Em que as pessoas têm uma cultura, uma língua, a mesma cultura, né? Onde há algo unificado, mesmo esse território sendo tão grande, de tão grande domínio. O Império Romano, se a gente olhar aqui, hoje nós temos aqui o mapa da Europa, certo? Nesse mapa aqui da Europa, aqui a gente tem Portugal, Espanha, França, Itália, aqui a gente tem Roma, ó. Olha só o que é Roma hoje. Mas Roma, no Império Romano, Roma ela pegava aqui parte da Itália, pegava tudo isso aqui da Europa, ó. Tudo isso aqui, pegava até parte lá da Ásia. Então o Império Romano, chamado Império Romano, ele era gigantesco, ele era muito grande, certo? Então, lá pelo século I, né, Roma era o centro de um vasto império, até que começa o governo de Augusto. O governo de Augusto, esse tal imperador aí, que foi lá no ano 27 a.C., né? O governo de Augusto é o governo que começa a promover a tal política do pão e circo, né? Através da política do pão e circo, ele buscava, vamos dizer assim, pacificar o povo, fazer com que o povo ficasse envolvido com o circo, ou seja, com atrações, né? E o povo envolvido com essas atrações e ganhando pão, porque as pessoas geralmente ganhavam pão nessas atrações aí, ganhavam alimento. Então, quer dizer, se as pessoas estiverem alimentadas e entretidas, elas não vão querer se meter muito com a política, elas não vão causar tumultos por conta de situações políticas. Então foi o governo de Augusto que instituiu essa ideia aí do tal pão e circo, né? Alimentar as pessoas e deixar elas entretidas para que elas tenham menos participação política, sejam menos observadoras quanto à política, né? Então, dentro do governo de Augusto também teve um período conhecido como Pax Romana. Esse momento aí de Pax Romana foi um momento em que o governo de Augusto passou, né? E ele assegurou uma sequência, ele desenvolveu uma sequência de medidas, e essas medidas garantiram a Roma estabilidade, prosperidade durante o governo dele. Após aí o governo de Augusto, certo? Teve aí um período de grande prosperidade dentro de Roma, né? Roma ela era muito influente nos comércios, ela tinha grande comércio através do mar, né? Principalmente. Hoje o comércio pelo mar ele até acontece através de containers, navios de carga e etc. Mas nós temos hoje também os caminhões, os aviões que fazem muito esse tipo de comércio na atualidade, né? E nessa época aqui, o comércio de grande carga geralmente era feito através aí dos portos, né? E o Império Romano, ele tinha toda uma saída, né, para os mares ali, o Mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, o Mar Vermelho, e isso fazia esse acesso fácil ao mar, fazia com que Roma fosse de fácil acesso para os comércios, né? Outra estratégia também que o imperador Augusto usou foi de expandir a cultura, expandir a língua, né? Tentar unificar esse povo de alguma forma, certo? Algo também que nós observamos dentro da questão aí do Império Romano é a arquitetura e a escultura.
muitas vezes até em filmes a gente vê, e até ali no livro que nós temos ali, até na página 180 do nosso livro, nós conseguimos observar as imagens, né? Algo que era muito comum, muito típico de Roma era o seu formato de arquitetura e as esculturas feitas com busto, né, que eles chamavam, que é assim, uma parte do peito até a cabeça da pessoa, essa parte esculpida, né? Esses bustos geralmente eram de pessoas importantes, pessoas renomadas. Principalmente teve o imperador Trajano, ele tinha bustos, né, esculpidos com o seu rosto, com o seu porte. Dentro de Roma tinha uma cidade chamada Pompeia. O que aconteceu com Pompeia? Pompeia, ela foi, vamos dizer assim, inundada, né, pelo vulcão Vesúvio. Havia um vulcão, né, esse vulcão entrou em atividade, essa Pompeia, ela ficava na Península Itálica, né, ali dentro da Itália. Esse vulcão entrou em atividade, entrou em erupção e por onde ele passou, ele foi tomando a cidade, né? E à medida que ele tomou a cidade, as coisas foram se petrificando, né? Existem até hoje corpos que ficaram petrificados na exata posição que as pessoas estavam. Pegou a cidade assim meio que de surpresa, vamos dizer assim. E nas escavações por onde o vulcão passou, né? Os arqueólogos eles encontram inúmeros desenhos, né, inúmeras obras, por exemplo, mosaicos, afrescos. Ó, isso aqui é tudo feito com pequenos pedacinhos, vamos dizer assim, de azulejos, certo? Ó, todo um desenho aqui em forma de quadrado e aqui nós vemos duas pessoas desenhadas no meio. Isso daqui não é um desenho livre, são pedacinhos juntados, né? Mosaicos, provavelmente em arte vocês já viram isso, ou vão ver. Certo? E aí surge dentro do Império Romano, lembrando que o Império Romano era aquela coisa grande pra caramba, que pegou Europa, pegou parte da Ásia, pegou parte da África, e no Império Romano surge uma pessoa que provavelmente vocês já ouviram falar, surge o tal de Jesus Cristo. O que acontece nesse momento da história? Roma, né, ela tinha um formato de organização política, de recolher impostos, e muitas pessoas não se agradavam do governo do imperador romano, não se agradavam das taxas, dos impostos, né? E surge aí, nesse meio, Jesus, né, que vai trazer valores diferentes, vai trazer reflexões diferentes sobre a vida, vai trazer um novo formato de vida, um novo estilo de vida para as pessoas, né? E esse novo estilo de vida que Jesus vai pregar, ele se torna incômodo para as pessoas da época, certo? E as pregações de Jesus, a movimentação que Jesus causava por onde ele passava, começou a causar irritação, começou a causar incômodo para as pessoas que eram poderosas na época, para as pessoas influentes da época. Entre essas pessoas nós temos aí o imperador. Então começou a ser levantada a questão, né, de que esse tal de Jesus, diziam, né? Esse tal de Jesus, ele está alcançando muito poder, ele está alcançando muitas pessoas, ele está tendo muita influência. Como vai ficar o poder do imperador com esse tal de Jesus aí, causando toda essa movimentação, trazendo essas novas ideias, essas novas reflexões? O imperador está ficando o quê? Em segundo plano, porque Jesus está ficando muito influente. E aí, neste momento, Jesus começa a ser muito perseguido por conta disso, por conta dessa influência e dessa movimentação que ele está gerando. Acontece que Jesus acaba sendo morto, né, numa cruz, que na época, lá no Império Romano, era algo comum, crucificarem pessoas, né? Tanto que quando Jesus foi morto, mais 2 homens estavam sendo ali crucificados junto com ele, né? Então, a morte por cruz era uma morte, vamos dizer, comum dentro do Império Romano, muito terrível, mas comum. Então, ali
eles matam Jesus, né? E aí, o cristianismo, que é essa religião esses princípios que Jesus deixa, né? Ficou caracterizado como o chamado cristianismo. O cristianismo, ele começa a se expandir. E ele começa a se expandir por todo o Império Romano e outros lugares principalmente ali da Europa, né? Depois África, enfim. E o Império Romano vai crescendo, vai tendo toda essa difusão de Império Romano. O cristianismo vai alcançando novos lugares, né? Isso vai o cristianismo, ele foi muito perseguido, porque o fato de os cristãos não adorarem os mesmos deuses que os romanos, que os cristãos não verem o imperador como aquele que tem máximo poder, porque era ensinado no cristianismo, como é ensinado até hoje, que Deus tem o todo poder, né? Que Deus é poderoso. E no Império Romano, eles entendiam o quê? Como assim esse Deus cristão? No Império Romano, como assim eles não adoram os deuses romanos? Como assim eles não acham que o imperador é aquele que possui o maior poder nessa terra? Então os cristãos foram sim muito perseguidos, né? Até porque eles começaram a ganhar mais espaço, e o Império Romano tinha esse medo de que não fosse apenas, vamos dizer assim, uma religião ou um modo de vida. Eles tinham medo dos cristãos tomarem o império, vamos dizer assim, né? Tornarem-se muito mais influentes dentro do império do que os próprios poderosos dentro do Império Romano. Então havia esse medo. Então o cristianismo, ele foi duramente perseguido, né? Duramente perseguido dentro do Império Romano. Essa perseguição, ela se estendeu tanto que se a gente for ler a Bíblia, né, a gente vai perceber que, bem dizer, acredito que todos os apóstolos foram mortos, né? Todos os apóstolos, acredito não, né? Todos os apóstolos foram mortos ali por conta do Império Romano, por conta dessa perseguição que o Império Romano colocava sobre os cristãos. E não só os apóstolos foram mortos, né? Cristãos eram tirados de suas casas, as reuniões que os cristãos faziam, elas eram interrompidas, né? Por guardas do Império Romano. Então, a coisa era bem feia. Só que o cristianismo, ele foi se espalhando tanto que até que o próprio imperador tornou-se cristão, né? E nós vamos ver isso quando o imperador Constantino, ele assina, né, o Edito de Milão, e ali no Edito de Milão ele torna livre o culto dos cristãos. O cristianismo deixa de ser uma religião proibida, porque o cristianismo tinha se expandido tanto, tinha crescido tanto dentro do Império Romano, que eles deixaram de proibir o cristianismo, e assim o cristianismo deixa de ser uma religião proibida e passa a ser, através do Edito de Milão, que é essa lei, passa a ser uma religião liberada. Os cultos passam a ser liberados, a organização da igreja, ela vai crescendo, né, e o cristianismo vai alcançando novos adeptos, até que vem também o Edito de Tessalônica, pelo imperador Teodócio, né? E o imperador Teodócio, ele diz o quê? Ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, quer dizer, o Império Romano, lá quando Jesus morreu, lá o século I até o século 313, quer dizer, em 4 séculos, o cristianismo, ele deixa de ser, ele vai de uma religião que era perseguida, né? Tão perseguida que o seu próprio, aquele que começou o cristianismo, né? Que foi Jesus. Jesus não era cristão, mas ele trouxe os ensinamentos, né? Do qual as pessoas se tornaram adeptas, e por isso as pessoas tornaram-se cristãs. Veio essa nomenclatura, né? Então, quer dizer, o cristianismo, ele deixa de ser uma religião perseguida ao ponto de que aquele que pregava aquele formato de vida foi crucificado, e o cristianismo vai para um outro ponto, que é o ponto onde ele passa a ser a religião oficial do Império Romano.
né? Então lá para 313, 380, né? O cristianismo primeiro ele recebe a liberação, né? Ele é permitido, né, os cultos cristãos são permitidos, e depois em 380 depois de Cristo, né, cerca aí de quase 400 anos depois de Cristo morrer, ser crucificado, o cristianismo ele torna-se a religião oficial do Império Romano. E aí a igreja ela já está muito mais organizada, né? Ela tem a liberdade de culto nesse momento. Então, a partir daí tudo começa a mudar. Mas vou ler aqui um trechinho de um textinho para vocês. Olha que interessante. No século III, que foi aí nesse momento em que o cristianismo já estava livre para ser cultuado, né? Os cultos cristãos estavam livres. Diz assim: no século III ainda se verificavam perseguições, mas também é evidente que a tolerância em relação aos cristãos surge como uma necessidade política e torna-se regra. Por que surge como uma necessidade política? Porque muitos já são cristãos, muitas pessoas, não eram apenas mais grupinhos. O cristianismo ele tinha se espalhado, né? E ele não era só uma crença num Deus ou num Jesus, ele é um formato de vivência, um formato de vida, né? Então como se não adiantasse mais ir contra isso, certo? E ali diz assim: a religião cristã adquiria já um grande peso no império. Um dos dois Césares, porque o imperador teve dois imperadores chamados César, e ali disse: um dos dois Césares publica um edito de tolerância, o que equivalia a reconhecer o poder do Deus dos cristãos. O poder já não persegue os cristãos, mas favorece-os, ajuda-os. Em vez de aparecer como uma força mortal no império, o cristianismo é um elemento de coesão, um fator de unidade no Ocidente. Então, ao invés do Império Romano perseguir o cristianismo, o Império Romano, vamos dizer assim, abraça o cristianismo como forma de unificar o império. Você entende? Por quê? Quando as pessoas elas têm muitas crenças diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, principalmente nesse momento da história, isso trazia divisão para os territórios. E para o Império Romano era importante que o território ficasse junto, ficasse unificado. Então, o fato de o cristianismo ser uma religião oficial e muitas pessoas do Império Romano serem adeptas do cristianismo, isso fazia com que o império ficasse mais unificado. Uma mesma crença, mesmas línguas, mesma cultura, mesmo formato de vida, certo? Então, nesse vídeo aqui eu trabalhei um pouquinho com vocês, falei um pouco sobre o cristianismo dentro do Império Romano. Vimos que o Império Romano, ele não é mais aquilo que Roma é hoje, porque Roma é uma cidadezinha lá na Itália, um pedacinho só, e o Império Romano, nesse momento que a gente está estudando aqui, né, ele é um império realmente, né? Ele tem proporções gigantescas, tomando parte da África, Ásia, Oriente Médio, Europa, né? Então ele ocupa grande parte ali do nosso mapa. Certo, pessoal? Num outro momento eu vou postar mais um vídeo complementando esse assunto, né? Para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, esse conteúdo não ficar muito extenso, ok? Um beijo a todos, se cuidem e tchau, tchau!